Boa noite a todos. Muita paz, que Jesus nos inspire. É uma alegria estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho. O tema proposto vem de encontro a um dos versos que Jesus recitou ao monte, o Sermão da Montanha. O que vamos tratar hoje é um pouquinho na área das bem-aventuranças. Um dos versos, bem-aventurados os aflitos. Falando no tema em que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos traz, trata de uma questão dentro deste rol de aflições em que vivemos no mundo de provas e expiações, que é o mal e o remédio. Para entendermos estas questões, Jesus já nos sinaliza de diversas formas. Primeiramente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, mostrando a importância de irmos atrás de compreender a vida com mais profundidade. E é tão importante que Leon Denis, no livro Porquê da Vida, ele vai dizer: o que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, por que sofremos, por que vivemos, que ideias fazemos do universo. É de acordo com essas ideias que nós vamos direcionar os nossos rumos, as nossas vidas. Para entender as nossas aflições também, Jesus já sinaliza a cada um segundo suas obras. Dito isso, eu poderia encerrar, porque aí está dito tudo. Nós colhemos de acordo com aquilo que semeamos e plantamos. Mas precisamos aprofundar a compreensão disso tudo, dessas questões, aprofundar um pouquinho mais e caminharmos para buscar as soluções. Se vivemos a cada um de acordo com aquilo que plantamos, com as nossas obras, temos que procurar refletir sobre o que estamos semeando, o que estamos plantando, por que de acordo com as nossas obras e assim por diante. Então precisamos fazer um olhar para buscarmos a solução e buscarmos o remédio para os nossos males. Ou por aqui não tem males? Não vive-se alguns males por aqui? Problemas de saúde? Problemas com famílias? Desemprego também tem por aqui? Ou é só lá onde eu moro? Né? Os problemas mais variados vivemos por aí. Desemprego, falta de dinheiro, essas questões que a vida nos apresenta. Estes são verdadeiramente os nossos males? Assim eu não entendo a resposta. Assim eu entendo e assim também. Né? Estes são os nossos males realmente? Não. Estes são consequências. E muitas vezes nós tratamos das consequências. E para entender como trabalhamos equivocados nessa questão da vida, eu pergunto a vocês: dor de cabeça é doença? Não sei se tem médico por aqui. Se eu mentir, não fala nada. Né? Dor de cabeça não é doença. Qualquer dor é consequência de algum problema. Confere? Febre é doença? Ela também é consequência. E quando tratamos da consequência, passa o efeito, volta o problema, porque não tratamos a causa. Então nós precisamos buscar a causa. E os médicos, para buscar as causas dos nossos males, das dores que passamos, das perturbações que vivemos fisicamente, principalmente, especificamente, eles fazem o quê? Um diagnóstico. Fazem alguns exames, procuram verificar o que está causando aquele problema. Eles atacam a dor de cabeça, eles atacam as dores, eles atacam a febre. Mas é preciso atacar a causa, para que não volte. Então nós precisamos ir atrás da causa dos nossos problemas. Se ela está em nós, a cada um segundo suas obras, e se não fosse assim, Deus não seria justo. Se a gente vivesse alguma coisa que não fosse parte das nossas necessidades, e não como punição ou castigo, mas de acordo com as nossas necessidades, nós teríamos que entender que Deus não é justo. Se tivéssemos uma vírgula de injustiça em nossas vidas, Deus não seria justo. Porque Ele permitiu. Tudo é decisão divina, tudo é permitido por Deus de acordo com as nossas necessidades. Então, Deus não seria justo? Se Deus nos colocasse algum grau de maldade em nossas vidas por sua decisão, Ele não seria bom? E assim por diante. Então nós temos que começar a conhecer a verdade que liberta, a começar compreendendo o Criador. Primeiramente, encontrando-o pela obra, observando a obra, ela nos fala do Criador. Mas também observando quais são os seus atributos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quais são os atributos de Deus? Compreender o que Deus oferece e o que Deus não oferece. E para isso a doutrina espírita é riquíssima. Jesus nos fala de Deus como Pai. Um Pai que ama. E um Pai que ama oferece os recursos para o progresso e desenvolvimento de seus filhos.
Mas a doutrina espírita vem explicar um pouco mais sobre este Pai, sobre esse Deus, e mostrando o que ele pode ser e o que ele não pode ser. Isso está lá na obra espírita, mas especialmente, muito maravilhosamente tratado no capítulo 2 do livro A Gênese. E eu tenho insistido nessa obra nas minhas falas porque percebo que poucos lugares se estuda a obra A Gênese de Kardec. E ela é lindíssima. Ela da obra kardeciana é a que mais profundamente nos apresenta o Criador. E especialmente no seu capítulo 2, onde ele fala de Deus, dos seus atributos, fala da providência divina. Então, buscar compreender Deus é o primeiro passo para a gente compreender a nós mesmos. Depois, compreender a nós, somos seus filhos, espíritos imortais, destinados à perfeição. Isso seria um tema para uma outra oportunidade aqui, nessa terça-feira. Na quarta-feira eu já fiz esse tema do autoconhecimento, mas ele está presente em todas as nossas necessidades. Então precisamos buscar o conhecimento que liberta, compreender a nós mesmos. Se o que vivemos tem origem em nós, temos que compreender aonde está a causa, para irmos atrás da solução. E já começamos utilizando recursos de Jesus, porque Jesus foi o maior terapeuta que teve por aqui. Seu Nivaldo, ao fazer a prece, falou que Jesus foi o médico e mestre. De usar as nossas palavras para descrever Jesus, elas são pobres. Mas é verdade, foi o maior médico que esteve por aqui. Porque ele foi atrás de trazer a solução para as causas. Não veio para resolver consequências, e apesar de que resolveu algumas consequências, tratando a muitos, curando a muitos, desobsediando a outros, e assim por diante. Mas ele diz literalmente, não vim remendar corpos, mas despertar consciências. Então ele veio trazer a solução para atacarmos as causas dos nossos males. Então vamos buscar ajuda em Jesus. Quando ele resolvia um problema de alguém, ele dizia frequentemente fazia duas colocações. A primeira delas, uma delas, né, não vou dizer a primeira, mas uma delas é: a tua fé te curou. Mostrando, me desculpe um pouquinho. Resolveu me incomodar. A tua fé te curou. Aí ele está sinalizando a importância da fé para a solução dos nossos problemas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando trata da questão o mal e o remédio, os espíritos vão dizer, com o auxílio e a codificação de Kardec, que o remédio para todos os nossos males é a fé. Eu costumo dizer que a fé é a energia que deve nos fazer ir atrás de resolver as questões da nossa vida. Os problemas, as causas, irmos atrás de caminhar na direção do nosso objetivo, que é a perfeição, do nosso destino, o único determinismo que temos. Então a tua fé te curou. Jesus está sinalizando a importância da fé. E até se retrata-se Jesus como um meigo rabi da Galileia, mas nessa passagem da fé, me parece que ele não foi tão meigo assim não, porque ele foi até, digamos assim, humilhante para nós. Porque ele disse: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: move-te daqui para colar, e ela mover-se-á. Primeiramente, a gente pode pensar que ele estava dizendo mover uma montanha física. Seria isso? Vamos trazer o Aconcagua para o Brasil para a gente ter aonde esquiar, coisa assim, ou Everest. Não é isso. São as montanhas das nossas imperfeições. A fé é a energia que deve mover esta montanha das nossas imperfeições, que são a causa dos nossos problemas. Então, a base de tudo, a energia que deve nos fazer ir atrás, é a fé. E a fé, nos abastecemos procurando o Criador. Por isso eu disse a importância de cada vez mais entendermos Deus. Mas não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. Resposta à pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Mas temos outras formas para buscar Deus, já que não podemos conhecê-lo pela sua natureza íntima, podemos encontrá-lo pela obra e observando os seus atributos. Por isso eu sugiro, estudem a Gênese. Para quem não estudou ainda, para quem não estuda, estou falando de forma genérica aqui. Mas especialmente o capítulo 2 da Gênese, onde Kardec nos apresenta o Criador, o que ele pode ser e o que ele não pode ser. E a partir do que Deus pode ser, entender o que advém para nós a partir de nós mesmos. Então, a tua fé te curou é a base de tudo isso.
Precisamos buscar a fé no Criador, encontrando o Criador. Precisamos buscar a fé em nós, compreendendo que somos espíritos imortais. Porque sem imortalidade não temos futuro. E se não há futuro, vamos investir em quê? Então temos que ter um futuro. Então temos que construir esta consciência de Deus e de nós que somos espíritos imortais. E a partir daí compreender. Então esta fé é a energia que deve nos encaminhar na direção do nosso destino. Mas Jesus, ao curar alguém, ele dizia também: ide, não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Ide, não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Aí está sinalizando toda a fonte dos nossos males. Aonde está a fonte dos nossos males? Nos nossos pecados. Vamos explicar um pouquinho o que é pecado. Que pecado fica uma coisa pesada em nossos ombros. Mas, para que mal maior não te aconteça. Por que mal maior? É como se ele estivesse dizendo: estou te livrando de um problema que você deu origem. Não volte a dar origem, porque o problema vai voltar maior. É isso que ele está dizendo. Por quê? Maior. Vamos entender um pouquinho pensando na nossa justiça. Quando alguém comete um crime, a polícia prende, a justiça condena e o cidadão deve ficar preso. Estou falando no exterior, porque no Brasil isso não acontece ainda, né? Vai acontecer um dia, talvez, né? Ou não acontece tão frequentemente. O cidadão foi preso por ter cometido um crime. A ideia da prisão é para que ele repense a vida e não cometa mais crimes. Não é essa a ideia? Ou deveria ser esta a ideia, esta a proposta. Mas ele sai da prisão, cumpre sua pena, sai da prisão e volta a cometer o crime. Ele é preso de novo. A justiça condena. Só que agora, como ele é reincidente, a pena é maior. Perceberam? Esse cidadão que está preso, a culpa é da polícia que prendeu? Da justiça que o condenou? Ele está vivendo uma dor de estar preso, uma aflição, uma angústia. Não está vendo? Vivendo? Eu imagino que seja uma angústia, um tormento, estar preso, né? De quem é a causa? Onde está a causa? Do descumprimento que ele fez em relação à lei humana. Ele descumpriu a lei. A causa dos nossos males está em descumprirmos a lei de Deus. A fonte de todos os nossos males está em descumprirmos a lei de Deus. São os nossos pecados. Pecado não é algo pesado em nossos ombros. Ficou pesado porque teve um casal que comeu uma maçã alguns milhares de anos atrás. Nós estamos pagando a conta até hoje, né? Conta dura de pagar essa, né? Tem sentido isso? Alguém cometeu um crime e outro é punido? Um casal cometeu e toda a sua descendência, em tese um casal como eu estou falando aqui, simbolicamente, comeu uma maçã e nós estamos pagando a conta até hoje, toda a sua descendência, em tese, né? Porque isso é simbólico, né? Tem sentido os pais cometerem um crime e o filho ir para a cadeia? Tem sentido isso? Se não tem sentido na nossa justiça, na nossa pequena compreensão, tem sentido para Deus fazer isso? Não tem sentido. Então nós vamos resgatar aquilo que nós mesmos praticamos. Os nossos pecados são os nossos desvios em relação à lei de Deus. Como o cidadão que eu citei no exemplo fictício está preso, ele desviou-se em relação à lei humana, ficou sujeito a cumprir alguns anos, algum período de prisão, de reclusão. Não é isso? A justiça divina também nos oferece estas necessidades. Nos desviamos em relação à lei de Deus, precisamos de um puxão de orelha, de um empurrãozinho, às vezes dolorido, para que a gente volte-se para a lei de Deus. Ide, não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Então a fonte dos nossos males está em nossos pecados. Os nossos pecados são desvios em relação à lei de Deus. E aí temos que compreender, estudar e refletir sobre a lei de Deus. E vieram muitos emissários para nos falar dessa lei. Então, quando Jesus diz a cada um segundo suas obras, a fonte está em nós mesmos, nos nossos equívocos em relação à lei. Então, temos que aprofundar a compreensão da lei e cumprir a lei. Quando não queremos ser multado ou coisa parecida no trânsito, nós não procuramos estar legal com as leis de trânsito. Precisamos estar legal com as leis de Deus. Essa é a função. Esta é a única finalidade de estarmos na terra. Aprender a lei de Deus e a cumpri-la. Não tem outra função. E se pudéssemos dar um nome à lei de Deus, seria a lei do amor. Por isso Jesus resume todos os nossos compromissos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos. Mas ainda vivemos momentos de perturbações e angústias, tormentos, ainda vivemos momentos de cólera, de guerra, de conflito, porque ainda não aprendemos a amar. A única finalidade de estarmos encarnados na terra, enquanto filhos de Deus que somos, é aprender a amar. E eu falei pausadamente para que vocês memorizem bem isso. Compreendamos bem isso. Estamos aqui para aprender a amar. Tudo que a vida apresenta, todas as vírgulas que a vida apresenta, tem esta única função. É um exercício, uma experiência. Às vezes amarga, porque nós não buscamos aprender por outros meios. É preciso a dor para que a gente aprenda a amar? É preciso a prisão para que o cidadão aprenda a cumprir a lei? É ou não? Se fosse preciso, todos aqui já cumprem a lei? Então foram todos presos já. Alguma vez? Não, não precisa. Mas para alguns que não cumprem é necessário. Então não é necessário a dor, se nós optarmos por outros meios de aprender. Pegando uma orientação dada por Lao Tse, filósofo chinês conhecido no Ocidente como Confúcio, ele vai dizer que existem 3 formas de aprender. No livro O Profeta. 3 formas de aprender. A primeira delas é pela reflexão. É mais sábio, diz Confúcio, usarmos a inteligência. E nesta direção, Paulo de Tarso nos diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Este me convém, o que não convém, quem decide? A razão. Então, aprender pela reflexão é mais sábio, diz o filósofo chinês. A segunda forma de aprender, segundo ele, é pela imitação. Ou seja, alguém já viveu uma experiência. Se ela foi boa, eu posso repetir. Se ela não foi boa, eu não repito. Alguém já colocou o dedo numa tomada aí de 220, não foi muito agradável, eu não faço. É isso? Para quem tem fogão a lenha, alguém já se descuidou, pôs a mão em cima da chapa quente, tirou a pele, arrancou a pele da mão. Quem viu, não faz mais, pela imitação. Já inventaram a roda? Eu não preciso inventar a roda. Pela imitação. É mais fácil, diz Confúcio. Não é mais fácil? Aprender? Não precisa nem refletir muito, é só observar. Essas são as 2 melhores maneiras de aprender: pela reflexão e pela imitação. Mais sábio e mais fácil. Mas a terceira forma de aprender é pela própria experiência. É mais amargo, diz o filósofo. Nós estamos aprendendo aqui pela reflexão, pela imitação ou pela experiência? É só olhar para as nossas vidas. O que vivemos nos traz dores, perturbações, angústias, é porque ainda estamos aprendendo pela própria experiência. E se hoje vivemos algumas dores, consequência de um descumprimento da lei em algum momento, mesmo que a gente não lembre quando, pode ser em jornadas anteriores nessa escola chamada Terra. Então, em algum momento nós deixamos de cumprir a lei, por isso estamos recebendo as devidas orientações por experiências novas, às vezes amargas. Ou ninguém aqui tem experiência mais dura na vida, todo mundo está vivendo uma vida assim serena, tranquila, harmônica, né? Não sei, onde eu moro, não tem ninguém de Campo Largo aqui não, né? Em Campo Largo, onde eu moro, a gente vive ainda algumas perturbações, consequência de nós mesmos, basta refletirmos um pouquinho. Então tudo o que vivemos, temos que olhar e perguntar, ao invés de reclamarmos, devemos perguntar as experiências que Deus quer que eu aprenda com isso. Não tem outra função. Mas aí a gente passa o tempo, às vezes, reclamando, perde a oportunidade de aprender. Por aqui se reclama também? Não? Bastante? Ah, mas aqui o pessoal, de repente, é mais evoluído, não reclama mais, né? Ah, de repente, numa dessa, não sei, não conheço, né, como é que é a cultura por aqui. Mas, se vocês aqui já não reclamam mais, mas tem alguém conhecido, amigo, né? A gente sempre tem um amigo, ou alguém da família que gosta de reclamar, tem uma dica para a gente parar de reclamar. É dada por um autor chamado Will Bowen, numa obra Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Já está dando um objetivo para parar de reclamar. Porque quando a gente fica reclamando da vida, perde a oportunidade de olhar para as coisas boas que a vida apresenta. Mas ele dá uma técnica para parar de reclamar. E eu falo dessa técnica porque ela é boa para conquistarmos todos
os ingredientes necessários para compor o bolo chamado amor. O amor é composto por virtudes, né? Vocês sabem quantas virtudes são necessárias para compor esse bolo amor? Sabem, não? Ninguém sabe. Eu também não sei, eu tenho um chute. 4.000. Mais ou menos. Por quê? Porque o amor, produzindo obras, chamamos de caridade. E é o único caminho para conquistarmos a paz interior que tanto sonhamos, a paz no mundo que tanto sonhamos, momentos melhores em nossas vidas, é o único caminho. Por isso Kardec coloca o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Mas aí Kardec pergunta aos imortais em O Livro dos Espíritos como devemos nós entender a caridade segundo a compreensão do Cristo. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí um dia eu fui olhar no dicionário o que é perdão. Aí tem mais umas 5, 6, 7 virtudes decodificando, decompondo o perdão, a indulgência, a benevolência. Aí você vai decompondo. Imagino que se alguém resolver contar, depois me conta se eu estou certo ou errado, que são 4.000 virtudes. Eu não quis contar. Mas se alguém quiser me contestar, está livre para me contestar e ir lá contar. 4.000 virtudes para a gente compor. Parar de reclamar é uma delas. Mas a técnica proposta, ela serve para a conquista de qualquer virtude. E a técnica é a seguinte: você diz à ciência humana que trata da psique que tudo aquilo que você pratica 21 dias consecutivos vira hábito. E nós precisamos que vire hábito parar de reclamar, ter paciência, tolerância, compreensão, benevolência e por aí afora. Vire hábito praticar as lições trazidas por Jesus, porque tudo o que precisamos já está no seu Evangelho. Então é preciso que vire hábito. Então a técnica pode funcionar, não pode? Se funcionou para o pessoal que buscou parar de reclamar, 21 dias consecutivos sem reclamar. 21 dias consecutivos praticando a paciência, a tolerância e assim por diante. Mas o autor propõe, evidentemente, o tema do livro é parar de reclamar. Mas ele já começa a obra dizendo o seguinte: se você acha que não reclama, leia o livro, depois você fala comigo. Mas se você acha que tem paciência, se observe. Se você acha que é tranquilo, sereno, se observe. É isso que ele está propondo. Então, você acha que não reclama? Leia o livro, entenda o que é reclamar e se observe. Essa é a proposta. Mas a técnica para parar de reclamar eu não sei se ele ficou rico vendendo o livro ou vendendo pulseiras. Porque ele vendia uma pulseirinha para você colocar no braço. Aí você coloca a pulseira no braço e começa a contar 1, 2, 3 dias sem reclamar. Aí você reclama, troca de braço e começa a contar de novo. Ele disse que estava no 20º dia sem reclamar, fazendo o próprio exercício, levou e reclamou. Começa tudo de novo, são 21 dias consecutivos. Sabe qual é a média para parar de reclamar? Porque as pessoas foram devolvendo para ele respostas sobre as suas próprias experiências. E aí ele ficou sabendo quanto tempo as pessoas levavam para reclamar. Em média, 8 meses. O hábito de reclamar está meio encalacrado, né? Está meio enraizado, para tirar não é fácil. Uns mais rápido, outros menos, que 8 meses é média. Mas vamos pegar essa média, 8 meses, fazendo exercício para parar de reclamar, para adquirir paciência, tolerância, uma virtude conquistada por vez. 4.000 virtudes, 8 meses cada uma, quase 3.000 anos. Precisamos fazer um pouquinho mais. Precisamos fazer um pouquinho mais. Mas é claro, somos imortais e teremos novas oportunidades. Mas se não começarmos, nunca acabaremos. É preciso fazer. Fazer, conquistar as virtudes é cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor, a lei que Jesus veio nos propor. Então precisamos vencer a nós mesmos. Caminhar nessa direção. E para vencer e para conquistar este doutorado na arte de amar é que Deus nos coloca na terra. Coloca seus filhos na terra para aprender a amar. Não tem outra finalidade. Absolutamente não encontramos outra finalidade. Nem obra espírita e outras obras, não encontramos outra finalidade em Jesus. Tudo tem esta finalidade, aprender a amar. Então a terra é uma escola para os filhos de Deus. Para o aprendizado, para o doutorado na arte de amar. Portanto, estamos numa escola. E o que estamos fazendo dessa escola? Aproveitando a oportunidade para aprender? Reclamando da escola?
Mas se a Terra é uma escola, aonde é a sala de aula? Aonde? Ninguém sabe onde é que é a sala de aula dessa escola. Estão matriculados na sala de aula e não sabem. O lar, a família. Ali estão os desafios para o nosso aprendizado na arte de amar, para que um dia possamos não necessitar das dores que vivemos, dos males, das aflições, das angústias. Então este é o convite. E a sala de aula sendo o lar, estamos aproveitando da melhor forma possível? Ou estamos a reclamar daqueles que estão conosco nessa jornada? Reclamar, vocês já falaram que aqui ninguém reclama, então reclamar não é o caso. Então estamos inseridos numa sala de aula para o aprendizado na arte de amar. As principais lições estão ali. Vocês já matricularam os filhos de vocês na série errada alguma vez? Não? Ninguém matriculou filho? Alguém? Levanta a mão. Quem matriculou filho na série errada? Ninguém? Ninguém foi matriculado pelos pais na série errada? Nunca? Que coisa, nós não erramos, Deus erra. A gente ouve as pessoas dizer: eu estou na família errada, no lar errado, na cidade errada, no país errado. Se eu estou em algum lugar, em uma situação errada, é porque Deus errou. Deus erra? Então eu estou aonde? Preciso. Exatamente aonde preciso, com as lições necessárias que preciso nesta jornada. Em outra jornada terei outras lições. Aí só entendendo um pouquinho e refletindo um pouquinho a questão da rematrícula. Que eu não sei porque Kardec chamou de reencarnação. Não é? Se fosse eu o codificador, teria chamado de rematrícula. Por sorte não fui eu o codificador, foi Kardec. Está certo da forma que ele fez, mas é uma volta para a escola. Enquanto não aprendermos a amar, vamos voltar para a escola. As lições estão aí. A solução para todos os nossos males está em aprendermos a amar. Só é possível para quem ama. Só não tem necessidade de viver aflições, tormentos, angústias, passar por experiências amargas para aprender quem não é reprovante. Quem é reprovante ainda precisa. Se ainda vivemos isso é porque ainda somos reprovantes. Precisamos voltar para a escola. Já precisamos. O que estamos fazendo desta oportunidade que Deus nos dá? E se a sala de aula é o lar, como conquistar a harmonia dentro do lar? Conquistando a harmonia dentro de cada um de nós. Não tem jeito. O que compõe o lar são as pessoas. E estas pessoas é que vão definir se o lar é harmônico ou não, de acordo com aquilo que elas tenham conquistado dentro de si. De acordo com a saúde ou com a doença interna. Jesus, numa bela passagem na casa de Simão Pedro, isso está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografia de Chico Xavier. Chico Xavier a gente fala carinhosamente, né? Francisco Cândido Xavier. Isso aí não é desrespeitoso, não. Porque ele carinhosamente é Chico Xavier. É nosso conhecido como Chico Xavier. Na obra de Chico Xavier, Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, tem um trechinho que Jesus disse: não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegue a paz entre quatro paredes, como esperareis a paz entre as nações? Tem sentido? Se não conseguimos a paz num grupo pequeno, a harmonia num grupo pequeno, como esperar a paz num grupo maior? Com culturas e interesses totalmente diferentes. É preciso que essa paz vá sendo construída dentro do lar. A saúde está em caminharmos para que as nossas ações direcionem-se na prática do amor, na prática do bem. Por isso estamos inseridos aqui. Enquanto não aprendermos a amar, vamos viver dias difíceis. Cada vez menos difíceis, é claro, porque cada vez mais nós estamos aprendendo. Mas precisamos acelerar esse processo. Ide, não peques mais, para que mal maior não te aconteça. E a proposta do Cristo. Então o lar, como ambiente propício aonde vamos estabelecer a paz. Então queremos a paz no mundo. A paz no mundo começa entre quatro paredes. Mas para que ocorra entre quatro paredes, é preciso que ocorra dentro de cada um dos seus integrantes. Nós ficamos aí preocupados e estamos angustiados, quem não está, com o nível de violência no Brasil. E no mundo, de uma maneira geral, mas especialmente no Brasil, nós estamos vivendo aqui perto. Né? Claro, a gente tem mais esta sensação maior. Divaldo Pereira Franco, nessa direção, numa de suas palestras, aqui no Expotrade, em Pinhais,
Nós tivemos agora a 18ª Conferência Estadual Espírita, em março. Numa delas, para trás aí, não lembro qual delas, ele vai dizer que o tema era a violência. E ele vai dizer que a solução para a violência não está nos gabinetes nem nos decretos, como a gente espera. Está na sala de jantar. Por quê? Porque é no ambiente familiar, é simbólico, é no ambiente familiar que nós vamos construir a paz no mundo. Não é fora, não é por decreto, não é por governo, não é por poder. Vamos construir quando nós construirmos dentro dos ambientes pequenos e quando construímos essa paz dentro de nós, de cada um dos indivíduos. À medida que um indivíduo se levanta, a humanidade levanta-se com ele. E esta é a finalidade, e para isso veio Jesus. Então os nossos males todos estão, a causa está em nossos equívocos, nossos desvios em relação à lei de Deus. Então precisamos olhar para nós. Aonde estamos nos desviando? Por que estamos nos desviando? Precisamos fazer um olhar para nós. Olhar para as nossas imperfeições. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que, capítulo 17, quando Kardec trata nesse capítulo, o título dele é Sede Perfeitos, é uma passagem de Jesus, Sede Perfeitos, como vosso Pai Celestial é, Kardec coloca lá, Sede Perfeitos, e tem um belo tratado lá sobre os rumos da perfeição e caracteres do homem de bem, lições maravilhosas lá, como toda a obra, mas eu estou tratando desse assunto, estou me referindo a ela. Mas tem uma passagem que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita. Por conseguinte, o verdadeiro cristão, porque a doutrina espírita está assentada sobre o Evangelho de Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Alguns tradutores traduzem pela luta, que traduzem diferente, as palavras são outras, o sentido é o mesmo. Pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Precisamos travar uma luta contra as nossas imperfeições. Este é o caminho. Este é o tratamento que devemos fazer. Então, se devemos aplicar o remédio, precisamos fazer o diagnóstico. O médico, para tratar algum problema, ele faz um diagnóstico, utilizando-se de algumas experiências e utilizando-se de alguns exames. Para fazer o diagnóstico e saber a fonte dos nossos males, temos que olhar para nós. Fazer o diagnóstico chamamos de autoconhecimento. Olhar para nós. Quais são as nossas imperfeições? Para que eu trate as minhas imperfeições, o primeiro passo é saber quais são as minhas imperfeições. Se eu tenho que travar uma luta contra as minhas imperfeições, eu preciso saber quais são elas. Se eu tenho que empreender esforços para dominar as minhas más inclinações, eu tenho que saber quais são as minhas más inclinações. É isso ou não? Tem sentido isso ou não? Todo sentido. O problema é que nós temos o hábito de olhar para as imperfeições dos outros. Temos que olhar para as nossas. O diagnóstico é em nós. Podemos pegar o auxílio do outro. E Santo Agostinho propõe que ouçamos o outro. Em resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ouçamos o outro. Mas não ouçamos os amigos. Porque os amigos normalmente mascaram a pílula, passam a mão por cima, né? São generosos normalmente com a gente. Ouçamos os inimigos, tirando os excessos, eles falam quem somos. Mas nós precisamos de estar disponíveis para fazer o diagnóstico. Se queremos buscar o tratamento para todos os nossos males, todos, inclusive do corpo físico, porque ele tem origem nas doenças da alma, em alguma necessidade de aprendizado. Então, se queremos buscar, precisamos fazer o diagnóstico para atacar as causas. Ataquemos as consequências, mas ataquemos principalmente as causas. Se falta dinheiro, vamos buscar recursos para sobreviver. Se temos problema de saúde, vamos buscar o médico para sobreviver. Vamos atacar as consequências. Mas também temos que atacar as causas para que não voltem as consequências. E para atacar as causas, eu preciso do diagnóstico. E o diagnóstico chama-se autoconhecimento. Para mim, este é o desafio da humanidade para conquistar o mundo de paz que tanto sonhamos. O desafio está no autoconhecimento, olhar para nós. Enquanto estivermos olhando para o outro e não olhando para nós, nós vamos continuar na mesma. Nós não mudamos ninguém, só mudamos a nós. Olhar para os defeitos dos outros é viável, porque senão a gente vai achar que está tudo bem. Mas não no senso crítico, para criticar, para qualquer atitude agressiva, ou seja lá o que for. Mas para aprender. O que não deve ser feito pela imitação. Se alguém já fez alguma coisa que não deu muito certo, eu não faço. Olhar para aquilo que os outros fazem de bom para que a gente aprenda a fazer o bem, a fazer o que é correto. E principalmente pegar
o ser que Deus colocou na terra para servir de modelo e guia. Jesus, o maior deles. Jesus é o maior exemplo, o maior modelo que temos. Então precisamos pegar estes modelos para isso. Mas então podemos olhar para os outros, mas olhar para aprender. Olhar para os outros para orientar quando estamos sob a responsabilidade como pais de orientar e temos a obrigação de orientar. Deus não vai perguntar o que fizeste dos teus filhos, vai perguntar o que fizeste dos filhos que te confiei. Porque os filhos são de Deus. Nós oferecemos aqui simplesmente o corpo. Então, devemos olhar para nós. Este é o desafio. Se temos uma série de doenças, uma série de males vivendo, uma série de consequências desagradáveis que a vida nos apresenta, precisamos fazer o diagnóstico para saber quais são as causas. É claro que as causas estão em nós. A cada um segundo suas obras. Tudo o que vivemos tem origem em nós. As boas e as equivocadas. Então não adianta reclamar de terceiros, não adianta terceirizar, achar que o problema é o cunhado, a sogra. Não é. Não é. O problema está em nós. Ah, mas eles me tiram da paciência. Mas se eu saio da paciência é porque eu não tenho a paciência. Então eu tenho que conquistá-la. Ninguém perde o que não tem, né? Então precisa ter. Então precisamos fazer essa conquista. Este é o desafio. Fazer um diagnóstico. Aí sim ir atrás do remédio. E qual é o remédio? Para todos os nossos males, para absolutamente todos os nossos males. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O melhor remédio é o Evangelho de Jesus. Mas não é evangelho decorado, estudado. É necessário estudar, mas estudar é um passo apenas. O primeiro passo é decidir estudar, o segundo é estudar, e o terceiro é viver. Este é o desafio, é viver o Evangelho de Jesus. Então precisamos, o remédio está disponível. E eu digo que nós padecemos de angústia, tormentos, depressão e uma série de outros problemas, uma série de consequências de nós mesmos, com o remédio na cabeceira. É como se a gente fosse ao médico com algum problema, consulta, o médico dá a receita, a gente vai na farmácia, compra o remédio, põe na cabeceira e não toma, e diz que o médico é ruim. Ah, o médico não é bom. Tem que mudar de médico. Mas eu não tomei o remédio. Nós reclamamos dos nossos problemas, achamos que a vida às vezes é meio dura, tem algumas dificuldades, queremos mudar isso, mesmo que não sejam grandes dificuldades, queremos mudar, queremos estar melhores, mas o remédio está na cabeceira. E eu digo que está na cabeceira porque todos nós aqui temos uma Bíblia, um Evangelho segundo o Espiritismo, em casa não temos, com raríssimas exceções, e acho que se é que há exceções. Então o remédio está do lado. Mas é preciso o quê? Aprofundar a compreensão sobre as lições do Cristo. Para isso vem uma série de emissários para auxiliar nesse processo. Deus não mandou só as lições, mandou seres para vivenciar e mostrar como é que se faz. Em muitas áreas. Mandou as lições necessárias em todas as épocas, de acordo com a nossa evolução espiritual. Mas há 2000 anos ele mandou as lições definitivas. Depois reviveu essas lições há aproximadamente 160 anos, com o lançamento por Allan Kardec de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Portanto, vai fazer 160 anos. A doutrina dos Espíritos vem reviver o Evangelho de Jesus, relembrar do remédio, trazer explicações sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que a gente possa, abastecido dessas informações, tomar melhores decisões na vida, escolher melhores, fazermos melhores escolhas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz Paulo de Tarso. Então tudo o que precisamos está no Evangelho de Jesus. O que precisamos é estudar esse Evangelho e viver este Evangelho. Não basta decorar o Evangelho. Não basta saber decor o Evangelho. Tem gente que sabe decor o Evangelho, não quer dizer que não deva saber de cor. Mas não é só saber de cor. Vocês já viram gente que sabe o Evangelho de cor? Versículo, capítulo, né? Sabe então de cor, que até sabem se estava chovendo ou fazendo frio quando o evangelista escreveu. Sei lá, pessoas que decoram. Não tem nenhum problema decorar. Algumas pessoas decoram e andam com o Evangelho debaixo do braço. Eu cheguei a pensar, certa feita, que elas aprendiam a decorar pelas axilas. Não dá. É preciso debruçar-se sobre ele. Mas estudar o Evangelho é apenas o primeiro passo. É preciso viver o Evangelho. Eu até tenho dito para as pessoas, não precisa saber todo o Evangelho de Jesus se você não consegue. Aprenda 2, 3 lições e viva. É muito melhor do que saber decorar o Evangelho todo
e não viver. Quem assistiu agora esses dias a entrevista de Valdo Pereira Franco no Jô Soares? Quando o Jô, não lembro qual foi a pergunta que ele fez relativa aos religiosos. E que Divaldo respondeu: prefiro um ateu caridoso do que um religioso hipócrita. É isso? O que ele está nos dizendo? O que faz a diferença não é o que sabemos, é o que fazemos. O que fazemos das lições do Cristo. Já sabemos muitas lições de Jesus. E por que não fazemos? É difícil. É difícil fazer a caridade, é? Mas Deus não nos abandona e dá um tapa-boca. Ou um tapa de luva. Né? Manda, entre tantos seres, como Chico Xavier e outros, mas manda especialmente duas senhoras raquíticas, pequenininhas, para mostrar como é que se faz a caridade, como Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. E tantos outros, Hilda Arnes e tantos outros que nós temos por aí. Deus manda as lições, é possível. O que nos falta é vontade de fazer, de aplicar, de viver. Mas amar o inimigo é difícil. É difícil amar o inimigo? Numa primeira instância talvez seja, mas aos pouquinhos a gente pode ir caminhando para lá, conquistar. Aí ele manda, entre outros, um tal de Nelson Mandela. 27 anos preso pela intolerância. Sai da prisão, elege-se presidente da África do Sul. Aqueles que ajudaram o negro, da raça negra, que os ajudaram a eleger, queriam que ele agora descesse a lenha nos brancos. Ele disse: não, a África do Sul é um país arco-íris, de muitas raças, de muitas cores. E compôs o seu governo com negros e brancos. Compôs o seu governo com aqueles que o perseguiram. É impossível amar o inimigo? 27 anos pela intolerância. Alguém nos diz uma palavra atravessada, nós não olhamos mais na cara. Virou inimigo. 27 anos preso pela intolerância. Entre outros exemplos que a gente tem por aí. Para ver como a gente arruma confusão por coisas pequenas. E Deus manda coisas grandes para nos mostrar que é possível. 27 anos. E assim por diante. Temos uma série de lições de como cumprir. E especialmente Jesus. Tudo que ele pregou e ensinou, ele viveu. Sem tirar nem pôr uma vírgula. Não há um senão na vida do Cristo. Por isso ele é o ser maior que esteve aqui para servir de modelo e guia. É o médico das almas, é o terapeuta maior que temos. Por quê? Nos deixou o remédio para todos, absolutamente todos os nossos males. Todos os remédios que precisamos estão ao nosso dispor no Evangelho de Jesus e em outras obras que vêm complementar. No Evangelho segundo o Espiritismo, que vem simplificar o estudo do Evangelho de Jesus. Nas obras de Espírito, que vem explicar quem somos, de onde viemos. Nas obras de Emmanuel, por exemplo, que pegam a lição de Jesus, 2, 3 palavrinhas, uma frase, e decodifica para facilitar o nosso entendimento. Nas obras como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. Também no livro Consolador. E tem tantas outras obras disponíveis para o nosso aprendizado. O que nos falta? Recursos? Não. Falta termos coragem de olhar para nós e ver o que falta mudar. Eu não consigo mudar o mundo se não mudar a mim. Nenhum de vocês vai mudar o mundo se não mudar a si próprio. Ninguém vai transformar ninguém em doutor na arte de amar apenas a si próprio. Querer que alguém me transforme e conquiste para mim esses valores é a mesma coisa que eu pedi para um dos senhores ser. Eu gostaria de ser engenheiro. Quem podia fazer engenharia para mim? Tem alguém aqui? Eu quero ser engenheiro. Ninguém? Não dá, né? É um absurdo o que eu estou pedindo. Se eu quero ser engenheiro, eu tenho que fazer a faculdade. Se eu quero me tornar um ser de paz, de amor, se eu quero me tratar e me tornar saudável, preciso olhar para mim e cuidar de mim. Cuidamos uns dos outros, compartilhamos uns com os outros, estendemos as nossas mãos uns para os outros, mas o aprendizado é individual e responsabilidade de cada um. Ninguém faz pelo outro. É cada um que tem. E é preciso coragem. Para olhar para os defeitos dos outros é fácil, não precisa muita coragem não. Precisa às vezes cara de pau, né? Mas coragem não. Mas para olhar para os nossos próprios defeitos, olhar no espelho da alma e perceber o que precisamos mudar,
É preciso coragem. Mas é preciso também fé. Porque sem fé, de que temos um futuro, não tem sentido. Começamos lá falando sobre a fé que move montanhas. Eu não disse por que Jesus foi humilhante. Disse? Não, né? Por que ele foi humilhante? Vocês já viram um grão de mostarda? Eu não enxergo sem óculos. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, é humilhante. E se vivemos ainda conturbados, é que não temos nem esta fé ainda. Então precisamos ir atrás de nos abastecer da energia necessária para solucionarmos os nossos problemas. É preciso disciplina. Se decidimos fazer mudança ou usar o recurso de 21 dias consecutivos para conquistar paciência, tolerância, para parar de reclamar e assim por diante, é preciso disciplina. Senão a gente não faz. Vai falhar? Vai. Troca de lado e persiste, precisa perseverança. Troca a pulseirinha de lado e precisa perseverança. Dá para fazer isso. Qualquer dia eu vou chegar aqui e vou ver gente com 30 pulseirinhas, uma para cada virtude, né? Fazer exercício, não tem problema, pode fazer, né? Falhou? Não tem problema, troca de lado e continua, persiste, precisa perseverança. Mas antes de tudo precisa coragem para olhar para nós. Os recursos necessários para a solução de todos os nossos males estão disponíveis por Deus em todas as épocas. Como diz o Espírito de verdade, Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Escutai-o. Um supremo. Já veio tantos apelos divinos, através de tantos emissários. Através do Espiritismo veio, é o último apelo, é o mais forte de todos os apelos divinos, aos nossos corações. Precisamos pegar, os recursos estão disponíveis. O que precisamos é fazer o diagnóstico, para saber aonde está a fonte dos nossos males, para que a gente possa tratá-los, para que a gente possa saber aonde precisamos aplicar o Evangelho. Às vezes é até pegar o Evangelho e dar uma batidinha na cabeça para ver se acorda, né? Mas não é dessa forma. É pegar o Evangelho, estudar e viver. Não tem problema. São muitas lições. Pega uma e começa a viver. Pega outra e começa a viver e vai fazendo assim. Não tem jeito. Vamos levar muito tempo ainda para conquistar o mundo de paz que tanto sonhamos. Mas se cada um não fizer a sua parte, vamos continuar num mundo de turbulências, sem exceção. Precisamos caminhar nessa direção. E para encerrar, uma frase de Jesus: se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não lembro onde é que está, qual é o evangelista, e às vezes é de propósito que eu não lembro, porque, uma boa desculpa, é porque assim eu sugiro a vocês, pega a Bíblia, lê ela inteirinha, vai achar o que eu estou falando. Eu falei várias perguntas dos livros dos Espíritos aqui, vocês lembram quais foram as perguntas? Não? Lembram ou não? Mas lembram que é do livro dos Espíritos. Pega o livro dos Espíritos, lê da pergunta 1 a 1019, vai achar o que eu estou falando e um bocado mais, que precisamos tanto. Se sabeis dessas coisas, já sabemos muitas coisas. Bem-aventurados sois se as fizerdes, de Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.